5 segundos. Alerta geral. Alerta geral. Geral. O seu direito, a sua voz, o compromisso com a verdade, o programa que defende você. No ar. Alerta geral. Alerta geral. 7 horas no Ceará, bom dia. Estamos dando início ao Alerta Geral desta quinta-feira, dia 21 de fevereiro de 2019. A temperatura prevista para esta quinta-feira na capital cearense é de máxima de 30 graus e uma mínima que hoje fica em torno dos 25 graus. E a partir de agora você confere os destaques do programa de hoje. Reforma endurece regras para aposentadoria. Benefício integral só com 40 anos de contribuição. BPC será de R$ 400 para idosos de 60 a 69 anos. E trabalhador rural terá que contribuir por 20 anos para se aposentar. Reações negativas à proposta se multiplicam. Centrais sindicais se mobilizam para pressionar congressistas a modificar a reforma proposta por Bolsonaro. Camilo Santana defende que déficit público dos estados seja incluído no texto da reforma. Governadores formam um grupo para avaliar e propor alterações no texto. Políticos avaliam que reforma só será aprovada no segundo semestre. Estelionato. Golpes com cheques e cartões prejudicam 11% das pequenas empresas. Operação Rodovida. Polícia Rodoviária usa novo tipo de bafômetro nas abordagens no Ceará. E mais. Pouca carga. Oroz acumula o menor volume hídrico da sua história. Essas e outras informações você confere a partir de agora na edição de hoje do Alerta Geral. No Alerta Geral, o comentário de Luzenor de Oliveira. O presidente Jair Bolsonaro cumpriu a promessa e nessa quarta-feira entregou ao presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, o projeto de reforma da Previdência Social. O projeto tem regras duras para os brasileiros construírem o caminho da aposentadoria. O governo federal define a reforma como moderna e fraterna, mas para as lideranças de oposição, as normas a serem instituídas como critérios para recebimento dos benefícios previdenciários são prejudiciais aos mais pobres. Muitas das regras que entram na reforma apresentada pelo presidente Jair Bolsonaro estavam no projeto elaborado pelo antecessor Michel Temer. Os brasileiros, se aprovada a PEC e enviada ao Congresso Nacional, terão pela primeira vez uma idade mínima para a aposentadoria. A reforma prevê também alíquotas diferentes de contribuição. Quem ganha mais pelo projeto do governo terá que pagar mais ao INSS. A alíquota máxima para os servidores públicos poderá chegar a 22%. A PEC, proposta de emenda à Constituição Federal, com os novos critérios para homens e mulheres conquistarem a aposentadoria, terá um longo caminho de debates. Precisa de 308 votos a ser aprovada na Câmara Federal e outros 49 votos no Senado. Ao longo dos próximos 3 meses, a reforma previdenciária estará presente no seu dia. O assunto, com os detalhes sobre o projeto que começa a tramitar na Câmara Federal, ganha destaque no jornal Alerta Geral. Ao meu lado, Lucínia Barbosa, e no bate-papo político, o jornalista Beto Almeida. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Você pode acompanhar o Ceará agora através das nossas redes sociais. Nós estamos ao vivo com o Alerta Geral no Facebook, estamos no Twitter e também no Instagram. O WhatsApp do Alerta Geral, 0 operadora 85 98940 2385. São 7 horas e 4 minutos. O presidente Jair Bolsonaro, PSL, entregou nesta quarta-feira a proposta de reforma da Previdência ao Congresso, que fixa idades mínimas para se aposentar no Brasil. Para mulheres, a idade mínima de aposentadoria será de 62 anos. Para homens, 65. Beneficiários terão que contribuir por um mínimo de 20 anos. Hoje, o tempo mínimo de contribuição é de 15 anos. Para ter direito a 100% do benefício, será preciso contribuir por 40 anos. Se a reforma for aprovada, não haverá mais a possibilidade de se aposentar por tempo de contribuição.
A modalidade que existe hoje permite se aposentar com tempo mínimo de contribuição de 30 anos as mulheres, 35 anos os homens, sem uma idade mínima. O assunto é muito importante, é de interesse de todos nós e terá destaque no programa de hoje. O nosso correspondente Carlos Alberto fala sobre a reforma que endurece regras para a aposentadoria. Começa a discussão sobre os novos caminhos da Previdência Social. As normas são mais duras para quem sonha com benefício integral. O Ministério da Economia confirmou nesta quarta-feira que os brasileiros que ganham acima de um salário mínimo precisarão contribuir por 40 anos para conseguir se aposentar com 100% do salário de contribuição, cujo teto hoje é R$ 5.839. Segundo a PEC da reforma previdenciária, para quem ganha o piso, nada muda, uma vez que o texto proíbe o pagamento de qualquer aposentadoria abaixo de um salário mínimo, hoje em R$ 998. A regra, com a fixação de 40 anos de contribuição, encontrará resistência no Congresso Nacional. Lideranças sindicais e servidores públicos se preparam para movimentos de protesto contra o endurecimento da lei que disciplina os critérios para os brasileiros se aposentarem. O Ministério também confirmou que os segurados que ganham mais de um salário mínimo vão ter direito a 60% do benefício ao completar 20 anos de contribuição, que passaria a ser o tempo mínimo de contribuição, hoje em 15 anos. Conforme a regra, a cada ano adicional são conquistados mais 2 pontos percentuais. Estes são os principais pontos da reforma da Previdência. Idade mínima. Homens deverão ter 65 anos e mulheres 62 anos para se aposentar. Tempo de contribuição será de 20 anos, tanto para homens quanto para mulheres. Aposentadoria por tempo de contribuição. Deixa de existir essa possibilidade. Hoje é de 30 anos para mulheres e 35 anos para homens. Aposentadoria rural. A idade mínima passa a ser de 60 anos para mulheres e homens. Hoje é de 55 e 60 anos, respectivamente. O tempo de contribuição mínimo sobe de 15 para 20 anos. Professores. A idade mínima de 60 anos para homens e mulheres, com tempo de contribuição mínimo de 30 anos. 100% do benefício. Os brasileiros que ganham acima de um salário mínimo precisarão contribuir por 40 anos para conseguir se aposentar com 100% do salário de contribuição, cujo teto hoje é de R$ 5.839. Carlos Alberto para o Jornal Alerta Geral. Carlos Alberto, além dessas mudanças que você expõe, outras regras também entrarão nessa reforma previdenciária. São assuntos que mexem com a vida dos trabalhadores, de quem está na ativa, de quem está perto de se aposentar e também para quem vai entrar no mercado de trabalho. O jornalista Beto Almeida já está conosco aqui e daqui a pouco, dentro do bate-papo político, vai analisar essa reforma que chegou nessa quarta-feira ao Congresso Nacional. Nós vamos continuar com os nossos correspondentes, porque o Carlos Silva traz agora a informação sobre a aposentadoria por invalidez. Rebatizada de aposentadoria por incapacidade permanente, a aposentadoria por invalidez obedecerá a novos cálculos, segundo a proposta de reforma da Previdência enviada nesta quarta-feira ao Congresso. Pelo texto, somente receberão 100% da média dos salários de contribuição os beneficiários cuja incapacidade estiver relacionada ao exercício profissional. A proposta prevê o pagamento de 100% do benefício somente para os casos de acidente de trabalho, doenças relacionadas à atividade profissional ou doenças comprovadamente adquiridas no emprego, mesmo sem estarem relacionados à atividade. Caso a invalidez não tenha relação com o trabalho, o beneficiário receberá somente 60% do valor. Hoje, todos os aposentados por invalidez recebem 100% da média de contribuições. O cálculo das pensões por morte será relacionado ao número de dependentes, sistema que vigorou até a década de 1980. Inicialmente, o beneficiário com até um dependente receberá 60% da média de contribuições. O
O valor sobe em 10 pontos percentuais a cada dependente, atingindo 100% para quem tiver 5 ou mais dependentes. A reforma também pretende criar restrições ao acúmulo de benefícios, aposentadorias e pensões. Atualmente, o segurado pode acumular aposentadorias e pensões ou aposentadorias de diferentes tipos de regimes. Pela proposta, o beneficiário acumulará 100% do benefício de maior valor, mais um adicional de 60% a 200% do salário mínimo. Com notícias da reforma da Previdência, Carlos Silva para o Alerta Geral. As regras ficam mais duras também para os trabalhadores rurais. De Assis Lira. A proposta de reforma da Previdência prevê a criação de um valor mínimo de contribuição para os trabalhadores rurais que pagam contribuição ao INSS de acordo com a venda da produção. De acordo com o projeto, que ainda precisa de aval do Congresso, esse grupo precisará contribuir com R$ 600 por ano à Previdência. Esse valor poderá ser alterado posteriormente por projeto de lei. Se algum ano não houver comercialização da produção rural, o trabalhador terá até 30 de julho do próximo ano para pagar os R$ 600. Esse prazo também valerá para quem só contribuiu parte desse valor. Assim, a complementação poderá ser feita até o meio do próximo ano. Esses trabalhadores rurais são considerados segurados especiais no sistema de aposentadoria rural, que inclui também empregados do campo e contribuintes individuais. As regras da aposentadoria rural, segundo a proposta, será alterada. Para o modelo de aposentadoria rural, será exigido um tempo mínimo de contribuição de 20 anos, além de uma idade mínima de 60 anos para homens e mulheres. Atualmente, os requisitos são 55 anos para a mulher, 60 anos para os homens e um mínimo de 15 anos de contribuição. Informou de Assis Lira para o Alerta Geral. A reforma previdenciária muda também os critérios para a aposentadoria de policiais e agentes penitenciários, como conta o Solon Vieira. Os policiais civis, federais, agentes penitenciários e socioeducativos se aposentarão aos 55 anos pela proposta de reforma da Previdência. A idade valerá tanto para homens como para mulheres. Os tempos de contribuição, no entanto, serão diferenciados, sendo que agentes e policiais masculinos precisarão ter 30 anos de contribuição, contra 25 anos para as mulheres. A proposta também prevê tempo mínimo de serviço de 20 anos para policiais homens, agentes homens e mulheres, e 15 anos para policiais do sexo feminino. Progressivamente, o tempo de exercício progredirá para 25 anos para homens e 20 anos para mulheres nos dois cargos, no caso agentes e policiais. Atualmente, os policiais não têm idade mínima, com tempo mínimo de contribuição de 30 anos para homens e 25 anos para mulheres. O tempo mínimo de serviço exigido corresponde a 20 anos para pessoas do sexo masculino e 15 anos para as do sexo feminino. Os agentes penitenciários e socioeducativos não estão submetidos a aposentadorias especiais. A proposta não contempla os policiais militares e bombeiros. Atualmente submetidos a regras especiais definidas pelos estados, eles passarão a ser regidos pelas mesmas regras de aposentadorias das Forças Armadas. Segundo o Ministério da Economia, o projeto de lei que regula as aposentadorias e pensões das Forças Armadas está sendo finalizado e será enviado ao Congresso nas próximas semanas. Da Sons Unsat, Grande Cariri, Solon Vieira para o Alerta Geral. Destaques do Bate-Papo Político. O seu café da manhã com as notícias da política que mexem com a sua vida. Centrais sindicais anunciam protesto e pressão a deputados em defesa da Previdência Social e contra o fim da aposentadoria. E mais no Bate-Papo Político. Bom dia, jornalista Beto Almeida. Bom dia, Luzenor. Bom dia, os ouvintes. Uma ótima manhã de quinta-feira, Luzenor. E o governo federal quer os estados cobrando 14% de alíquota da Previdência, mas o Ceará, Luzenor, já cumpre essa regra desde 2016. E ainda, Beto Almeida, em cadeia nacional de rádio e televisão, o presidente Jair Bolsonaro considera que a reforma previdenciária é justa. E sem lideranças oficiais, o governo, Luzenor,
O DEM é quem vai assumir a articulação política do governo por meio dos representantes da Câmara e do Senado. Fique atento, reforma exige 40 anos de contribuição para quem deseja se aposentar com o valor integral do salário. E pressionado por aliados, o governo vai acelerar a liberação de emendas e atender a indicações políticas para cargos federais, inclusive aqui no estado do Ceará. Daqui a pouco, muito mais dentro do bate-papo político. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. Via satélite. Em tempo real. Os benefícios sociais. As informações previdenciárias mais importantes do seu dia. Todo sábado às 7 horas da manhã, Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Comando Luzenor de Oliveira. Uma voz em defesa dos seus direitos. Apresentação Lucinha Barbosa. Alerta Geral. No ônibus, alguns gestos são gratuitos e todos deveriam conhecer e adotar. Quer ver alguns exemplos? Bom dia, por favor, obrigada. Viu? Esses gestos simples fazem toda a diferença. Ao entrar no ônibus, no terminal de integração ou nos pontos de parada, seja mais tolerante e gentil. Respeite o profissional do transporte coletivo. Lembre-se, quem dá gentileza, recebe gentileza. Um transporte melhor começa por você, passageiro. Uma campanha do Sindônibus por mais gentileza. A juventude que pode mais, o Ceará que vai além, por um futuro que pode mais. Com educação a mudança vem. Incentivar a inovação e a cultura é o caminho para uma realidade de possibilidades. Fala aí, Guilherme. O Ceará Científico ele permitiu que eu apresentasse meu projeto nacionalmente. E isso foi o meu passaporte para o Chile. É o governo do estado acreditando numa educação de qualidade para uma juventude que pode mais. Governo do estado do Ceará. Novas ideias, novas conquistas. Alerta Geral. Informação com credibilidade e compromisso com você. Acompanhe diariamente as notícias do seu dia a dia acessando o portal cearagora.com.br. A notícia sem meio termo. cearagora.com.br. Nada fica pela metade. Alerta Geral. A imagem do seu dia com muita informação. E a notícia mais importante para você, aqui e na internet. Quando o ônibus chega... Sai. Ah, eu primeiro. Ô, eu tava na fila. Eu tô na fila, hein? O lugar é meu. E Dona Francisca, de 70 anos, é atropelada pelos demais passageiros. Ela entra pela frente com o cartão do idoso na mão, mas não consegue lugar para sentar, mesmo tendo assentos preferenciais nos ônibus. E se fosse a sua mãe? Ou melhor, e se fosse você? Um dia também vamos envelhecer. Por isso não esqueça, Idosos Primeiro, uma campanha da Defensoria Pública do Estado do Ceará, em parceria com o Sindônibus e o Sinterônibus. Alerta Geral. Quer falar com a grande fortaleza e interior do estado? Estamos aqui no Jornal Alerta Geral, das 7 às 8 horas, de segunda a sábado. Jornalismo com qualidade e compromisso com a verdade. Aqui e na internet. Alerta Geral. São 7 horas e 18 minutos. O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quarta-feira em rede nacional de rádio e televisão que a proposta da nova Previdência será justa para todos, sem privilégios. Bolsonaro ainda ressaltou que as novas regras apresentadas garantem mais justiça ao sistema previdenciário nacional. É fundamental equilibrarmos as contas do país para que o sistema não quebre. A nova Previdência será justa para todos, ricos e pobres, servidores públicos, políticos ou trabalhadores privados. Todos seguirão as mesmas regras de idade e tempo de contribuição. Respeitaremos as diferenças, mas não excluiremos ninguém. E com justiça, quem ganha mais contribuirá com mais. Quem ganha menos, contribuirá com menos ainda. As pessoas de todas as classes vão se aposentar com a mesma idade. Mas isso não ocorrerá do dia para a noite. Estão previstas regras de transição para que todos possam se adaptar ao novo modelo. No tocante aos direitos adquiridos, todos estão garantidos, seja para quem já está aposentado ou para quem já completou os requisitos
para se aposentar. Também fazem parte da nova Previdência o combate às fraudes e medidas de cobrança aos devedores da Previdência. Os projetos seguiram ao Congresso para um amplo debate sob o comando dos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre. Nós sabemos que a nova Previdência exigirá um pouco mais de cada um de nós, porém é para uma causa comum, o futuro do nosso Brasil e das próximas gerações. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Bom, Luciano, a questão agora é a seguinte: nós temos finalmente um projeto. O governo colocou na mesa e colocou para o debate, abriu para a sociedade o que é que ele quer com o projeto de reforma da Previdência, sem essa mais de especulação, sem pontos nebulosos. A grande questão agora é saber o quanto e como essa reforma vai chegar até o final, de que forma ela vai sair do Congresso Nacional. E principalmente, Luciano, uma coisa é certa, que a reforma é necessária, ninguém duvida disso. Agora, tem pontos na reforma que ainda assim vão precisar ser discutidos, sim. O ministro Paulo Guedes disse que vai ficar muito desapontado se muita coisa for alterada na reforma, porque ele diz que foi trabalhada e foram colocados pontos considerados cruciais e essenciais para que, de fato, o sistema de previdência do país não venha a quebrar. Olha, é verdade que a reforma é profunda, o trabalho dele pode ser considerado muito bom, tem muita coisa interessante, os privilégios são, de fato, atacados, porque pela primeira vez você vê um texto de reforma da Previdência, Luciano, que vai também em cima de quem, de fato, recebia privilégios na hora de se aposentar. A gente vê que agora, por exemplo, políticos vão ter um sistema de aposentadoria já a partir da aprovação da reforma igual a qualquer trabalhador, 65 anos homens e, no caso das mulheres, 60. Mas há pontos nessa reforma que eu acho que vão causar ainda desgaste e eu imagino que terá dificuldade do governo aprovar. Vamos começar por pontos, ou você quer que a gente vá abordando cada um deles? Do que o caso, pelo menos eu vejo 3 pontos muito cruéis e que podem e devem ser alterados, ou pelo menos vão encontrar eco junto aos parlamentares que estão em Brasília dispostos e necessários a mudar essa reforma. São 7h22, serão muitas manifestações contrárias à reforma previdenciária. A oposição já se organiza, as centrais sindicais também já se mobilizam para deflagrar a partir do dia 8 de março uma série de eventos no Brasil inteiro protestando contra as mudanças. Dirigentes das centrais sindicais consideram que o projeto é ruim para os mais pobres, para os trabalhadores. Quando você fala assim, Beto Almeida, que a reforma é bem aprofundada, a sensação que fica nesse momento é que o governo federal fez um estudo profundo mesmo sobre as novas regras para os brasileiros se aposentarem. O que fica também é que ao longo dos próximos 4 meses, teremos amplos debates na Câmara Federal, com a oportunidade de apresentação de emendas e supressão de sugestões, de propostas que não contemplem determinados segmentos. Nós iremos ter manifestações, protestos dos servidores públicos, estaduais, municipais, as corporações, federais, né? As corporações estarão presentes. Teremos também protesto dos trabalhadores rurais, dos sindicatos de trabalhadores rurais, que pela primeira vez terão regras bem mais definidas e até certo ponto mais duras para que esses trabalhadores venham a usufruir do benefício. Pois então, Luciano, olha só. Eu acho que a questão dos benefícios, isso precisa ser revisto, porque do jeito que o governo colocou, é muito cruel, Luciano, com os aposentados, com os idosos pobres e quem tem problemas de deficiência. Você acredita mesmo, Luciano, de sã consciência, que o grande problema da Previdência Social, que o déficit causado na Previdência Social vem dos benefícios que são pagos pelo governo, por esse BPC, o benefício de prestação continuada, que nem é uma aposentadoria, é exatamente um benefício social? Alguém me consegue realmente justificar que um deficiente físico, que esse deficiente é o causador do déficit da Previdência?
Não é, Luzenor, não é. O que causa o rombo da Previdência é exatamente os privilégios que até hoje existem e principalmente o descaso do governo em evitar, Luzenor, em cobrar quem de fato tem déficit, aliás, deve à Previdência Social, as grandes empresas devedoras. Eu acho, por exemplo, essa história de você colocar, Luzenor, o beneficiário do BPC, o idoso pobre, começando ganhando R$400 com 60 anos, isso é cruel, você faz referência ao benefício de prestação continuada, que é o BPC, e o Elton Silva tem mais detalhes como é a proposta do governo federal para a concessão desse benefício. O ajuste no valor do benefício de prestação continuada BPC para quem tem entre 60 e 69 anos será feito por meio de lei ordinária, de acordo com a proposta da reforma da Previdência. Pela proposta, a partir dos 60 anos, os idosos receberão R$400 de BPC. A partir de 70 anos, o valor sobe para o salário mínimo. Segundo o secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, até que tenha a lei do benefício, o valor será de R$400. Já salário mínimo aos 70 anos é uma garantia constitucional que permanece. Atualmente, o BPC é pago para deficientes sem limites de idade e idosos a partir de 65 anos, no valor de um salário mínimo. O benefício é concedido a quem é considerado em condição de miserabilidade, com renda mensal per capita inferior a 1/4 do salário mínimo. Pela proposta do governo, também será condição para ter o benefício quem tem patrimônio inferior a R$98 mil, faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida. O Elton Silva, da Sunzum Grande Cariri, para o Alerta Geral. Todas essas propostas que estão no bojo da reforma previdenciária serão apreciadas pelo plenário da Câmara Federal, antes por comissões técnicas, tanto pela Câmara Federal quanto pelo Senado. E esse conjunto de medidas chegou ao Congresso Nacional por meio de uma proposta de emenda à Constituição Federal, PEC, como aborda agora esse assunto o Almir Fernandes. A proposta da reforma da Previdência vai tramitar na Câmara dos Deputados como PEC 6/2019. A matéria será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. E no prazo de 5 sessões do plenário, deve se pronunciar sobre sua admissibilidade e votar parecer elaborado pelo relator. Se o texto for aprovado, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, designará uma comissão especial para análise do mérito da proposição, que terá prazo de 40 sessões do plenário para aprovar um parecer. Apenas na comissão poderão ser apresentadas emendas com um mínimo de 171 assinaturas de deputados cada uma, no prazo de 10 sessões. Após a publicação do parecer e intervalo de 2 sessões, a proposta será votada em plenário, em 2 turnos de discussão e votação. Entre os 2 turnos, há um intervalo de 5 sessões do plenário. Para ser aprovada, a PEC precisa ter, em 2 turnos, 308 votos dos deputados em votação nominal. Aprovada, a proposta segue para o Senado, onde será analisada apenas pela Comissão de Constituição e Justiça e pelo plenário da Casa. No Senado, a PEC também precisa ser aprovada em 2 turnos. Para aprovação, são necessários 49 votos dos senadores em cada turno. Se o Senado aprovar a proposta recebida da Câmara com o mesmo conteúdo, o texto será promulgado pelo Congresso Nacional e torna-se uma emenda à Constituição. No caso de a Casa aprovar texto diferente do da Câmara, a PEC volta para ser analisada pelos deputados. As novas regras passam a valer após a promulgação pelo presidente do Congresso. Com informações para o Jornal Alerta Geral, Almir Fernandes. Jornalista Beto Almeida, é longo o trajeto para essa proposta que chegou ao Congresso Nacional sair em forma de emenda aprovada à Constituição Federal. Teremos mais de 4, 5 meses de muito debate, muita crítica, bombardeio e também aceitação dessas propostas. Luzenor, é longa e é compreensível porque ela simplesmente coloca muitos desafios para o governo e também na vida do trabalhador. Então, é óbvio que essa reforma ela não vai ser concluída no primeiro semestre. Pode até passar até o final de maio em 2 votações na Câmara, mas aí virá o Senado, que também terá mais 2 votações. E ao longo dos dias, a gente vai ter ainda tempo para ir esmiuçando
cada ponto dessa reforma, porque ela é tão profunda e tem tantos detalhes, tem também tantas cascas de banana dentro dela, que precisa de fato ir jogando luz sobre cada uma e ir avaliando e ir discutindo. Porque, por exemplo, Zenô, uma coisa que eu vejo ainda voltando em relação, para a gente falar aqui da questão dos mais pobres e da questão dos aposentados, basicamente. Uma coisa que eu também achei cruel, que eu acho que até que não tem nada a ver com a reforma da Previdência, eu acho que o governo botou lá esse jabuti mais para equilibrar com a questão da reforma trabalhista que o governo anterior fez, é a questão, Zenô, do aposentado que continua trabalhando e quando for demitido não terá mais direito ao FGTS. Olha só, cortar os 40%... São 7 horas e 30 minutos, segura a língua, Beto Almeida, porque esse assunto você volta em 1 minuto e vamos falar também sobre o governador Camilo Santana, que participou em Brasília nessa quarta-feira de uma reunião com os outros governadores na defesa da reforma previdenciária. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. Via satélite. Em tempo real. Informação com credibilidade e compromisso com você. Acompanhe diariamente as notícias do seu dia a dia acessando o portal cearagora.com.br. A notícia sem meio termo. cearagora.com.br. Nada fica pela metade. Vai fazer um evento e não tem como transportar os convidados? Fretar. Está precisando de uma van para curtir um show com a galera? Fretar. Vai fazer um passeio com a turma para uma cidade ou praia mais distante? Fretar. Nós temos a solução em transportar pessoas. Com uma grande frota, estamos no mercado há 14 anos, oferecendo nosso serviço com segurança e cordialidade. Nós somos a Fretar. Solicite seu orçamento 3023-0307 ou contato@fretarlogistica.com.br. Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Todos os sábados das 7 às 8 da manhã na maior rede de rádio do Ceará. Uma produção do Sistema Ceará Agora de Comunicação e Rede Sons Sat. Alerta Geral. Economia, negócios, as suas finanças e o seu bolso com o jornalista Carlos Alberto Alencar. Olá, Luzenor. Bom dia, ouvintes do Alerta Geral. Com a reforma da Previdência já devidamente encaminhada pelo próprio presidente Jair Bolsonaro ao Congresso Nacional, em um momento de muita pompa, o governo federal vai enviar ao Congresso agora um projeto de lei complementar que cria um programa de socorro aos estados em crise financeira, ou seja, a todo o Brasil praticamente. O assunto foi apresentado aos governadores na própria quarta-feira, em que a reforma da Previdência foi para o Congresso Nacional, e esse programa é uma alternativa ao regime de recuperação fiscal, que tem regras muito duras e vai agilizar o socorro aos estados, segundo o governo federal. Assim, o governo federal espera obter apoio dos governadores no debate sobre as alterações das regras previdenciárias, que, de um modo geral, assim, à primeira vista, pareceram muito drásticas e com muita reação por parte da classe trabalhadora. A equipe econômica pretende permitir que os estados tomem empréstimos com garantia da União em troca de medidas de ajuste fiscal. Uma vez aprovadas as iniciativas, o Tesouro calcularia o ganho fiscal delas, o que estabeleceria um limite para novos financiamentos. O programa seria temporário e limitado ao mandato do governador. Todos estão recomeçando ou começando um novo mandato. A proposta para a Previdência abarca, como a gente viu, demandas já apresentadas pelos governadores,
como elevação de alíquota de servidores e a possibilidade de cobranças extraordinárias para cobrir os rombos. Aliás, a proposta para a Previdência não abarca apenas somente as demandas já apresentadas pelos governadores, mas também pelos prefeitos municipais. Carlos Alberto Alencar, para o Alerta Geral. São 7 horas e 34 minutos. O governador Camilo Santana defendeu nessa quarta-feira que o déficit da Previdência Pública dos estados seja incluído também na proposta apresentada pelo governo federal ao Congresso Nacional na área da reforma previdenciária. É uma unanimidade da necessidade de uma reforma da Previdência do Brasil. Essa é unanimidade. Segundo, a necessidade de se incluir nessa reforma o déficit previdenciário público dos estados. E faz parte do debate da reforma da Previdência, né? Que é o grande gargalo hoje dos estados na questão fiscal. Eu mostrei ali que tem estados que não conseguem investir 1/3 do percentual que gasta com o déficit da Previdência Pública comparado com a sua receita corrente líquida. Tem estado que investe 5%, 3%, mas só em déficit da Previdência 12%, 13%. Então faz parte do debate, porque o governo não pode simplesmente apresentar uma reforma da Previdência que vá solucionar o déficit da aposentadoria geral e esse debate da aposentadoria do déficit do Estado não ser incluído na lei. Isso é uma solução que precisa ser imediata e a médio e longo prazo. Nesse debate é unanimidade, ficou criado um grupo para tratar essa questão e nós vamos no mês de março apresentar aí proposta que cada estado vai avaliar. E aquilo que não há, isso é um consenso, aquilo que não há, talvez não haverá consenso, são algumas questões relativas à reforma da Previdência Geral, que é o caso da aposentadoria rural, o salário mínimo, enfim. Claro que nós vamos debatendo. Há questões muito diferenciadas do ponto de vista regional, né? Por exemplo, estados como o Nordeste e o Norte, a economia gira muito em torno da aposentadoria de trabalhadores, né? Então, isso vai ter um impacto muito forte. Nós elogiamos a iniciativa do governo de dialogar, porque essa reforma precisa ser construída coletivamente, né? E eu acho que apenas dessa forma nós vamos conseguir atingir os objetivos dela. São 7 horas e 36 minutos. Jornalista Beto Almeida, os governadores estão bem atentos porque os estados poderão ser beneficiários dessa reforma previdenciária. Quando o Carlos Alberto Alencar falou sobre a instituição de alíquotas que os estados terão que fazer para aumentar a cobrança sobre o salário dos servidores, no caso do Ceará, o estado já fez esse dever de casa. Exatamente, Luiz Noy, fez um dever de casa, diga-se de passagem, bem antecipado, sem precisar de qualquer pressão em torno dessa reforma da Previdência do governo federal. Fez isso no final de 2016, começou a valer já no ano passado Em 2017, no ano subsequente, 2016 para 2017. 2017, exatamente. E o que ocorreu? Hoje, o estado do Ceará, inclusive, tem já a contrapartida, porque o servidor paga a alíquota de 14%, e o governo do estado entra com a contrapartida de 28%, coisa que ainda a gente não sabe como é que vai ficar no âmbito do governo federal, porque o governo federal, por exemplo, o estado do Ceará criou, prevê um sistema de capitalização, com também contrapartida do governo do estado. Não está ainda em vigor, mas já está previsto. O governo federal, por exemplo, prevê e ainda vai enviar para a Câmara Federal o sistema de capitalização, mas até agora só fala na contribuição individual do trabalhador e a contrapartida do governo federal. O governo disse ontem que vai mandar essa parte dele, mas não explicitou, ninguém sabe como vai ficar. Ou seja, o Ceará está na dianteira disso. Ele está, como se diz, à vontade, porque fez o dever de casa. O governador Camilo Santana disse, e ele usa o discurso geral, que é dos demais governos estaduais, por exemplo, de que a Previdência deveria, a proposta do governo, incorporar hoje o passivo que existe do déficit das previdências estaduais. Que é grande. Que é grande. Aqui no Ceará deve ser superior a R$1,5 bilhão, olha, o déficit. É difícil você imaginar, por exemplo, que o projeto final do governo aceite essa proposta dos governadores e incorpore, digamos assim,
a parte podre da Previdência que os governos estaduais não souberam conduzir. São 7h39, jornalista Beto Almeida. Nós vamos continuar falando sobre Previdência Social, porque é a pauta do dia, é a pauta também de amanhã e depois de amanhã. Pelos próximos 60 dias, 90 dias, teremos debates intensos no Congresso Nacional, a partir da Câmara Federal. E nesse momento, Beto Almeida, os deputados federais e senadores já voltam os olhares mais arregalados para o que o governo federal pode oferecer como contrapartida no convencimento de tê-los como aliados nessa fase de votação da reforma previdenciária. São muitos cargos aí à disposição da estrutura do governo federal e também a liberação de recursos federais. Luciano, o governo já percebeu que, primeiro, não tem uma base aliada organizada. Não tem força ainda suficiente para dizer que tem o número de votos suficientes, nem na Câmara nem no Senado. 308 na Câmara, 49 no Senado. E já percebeu que não dá para manter aquele discurso de que vai negociar apenas com representação de bancadas. Não dá para ser assim. Já percebeu que vai ter que negociar diretamente com cada parlamentar, com cada liderança de partido. O que vai acontecer? Vai finalmente fazer a concessão de emendas, aumentar a liberação de emendas de bancadas e principalmente, Luzenor, começar a destravar as negociações em torno da ocupação de cargos federais. Aqui mesmo no estado do Ceará, está todo mundo, como se diz, de boquinha aberta, esperando a vez de fazer indicações para nomeações de cargos federais. E são muitos, Luzenor. Abrimos a semana falando sobre a expectativa dos deputados federais e senadores aliados ao governo federal sobre a definição de nomes que irão comandar esses órgãos federais, como o próprio Banco do Nordeste, o DENIT, a Delegacia Regional da Agricultura, o INSS, são dezenas de cargos, Beto Almeida, e naquela, né, Beto, é uma linguagem que sempre se usa na política, do toma lá da cá, mas ao mesmo tempo também o outro lado da história. Os deputados federais estão ali para discutir, para apresentar propostas, para serem interlocutores entre os municípios que os apoiam e o governo federal. E nessa hora os deputados também querem compartilhar, que o governo federal compartilhe com eles o bônus da administração, que Sem são dúvida. os cargos que há liberação de recursos. Até porque esses cargos, Luzenor, terão que ser preenchidos. São cargos federais que estão aí e, naturalmente, se o governo precisa de aliados, precisa de apoio para aprovar seus projetos, também precisa fazer com que isso chegue, essa outra contrapartida, no preenchimento desses cargos federais. A questão é saber se não serão apenas nomeações políticas, se terá gente realmente capacitada e habilitada para ocupar esses cargos. Jornalista Beto Almeida, e outro aspecto é que o governo federal deixou para o momento certo o início dessa discussão. O presidente Jair Bolsonaro está chegando ao final do segundo mês de mandato, não tinha tocado ainda, discutido sobre nomes dos governos, dos cargos federais nos estados, e agora começa a discussão. Coincidência ou não, não é uma mera coincidência, é planejamento estratégico e de forma cirúrgica o governo deixou para esse momento o convite para os deputados federais ouvirem e também falarem sobre qual destino terão esses cargos federais. Como nós já falamos, aqui no Ceará são dezenas e dezenas de bons cargos e bons salários e também cargos com poder político. A gente, no bloco anterior, eu comecei a falar sobre uma das questões que me preocupava, que era em relação ao aposentado, portanto ao idoso. Eu estou ainda focado nessa questão do idoso, do aposentado que estava trabalhando para complementar a sua renda e que nesse projeto da reforma, Luzenor, está incluído da reforma da Previdência, por exemplo, que o aposentado que for demitido, ele perde aquela história dos 40%, da multa dos 40% no caso da demissão, e mais, ele não vai ter, o empregador não vai ter mais contribuição a fazer com relação ao FGTS. Eu acho isso cruel, Luciano. Eu não estou nem me referindo aos 40%, vá lá, porque qual é a questão dos 40%? É exatamente uma multa para garantir com que o trabalhador demitido, ele tenha também aquela reserva enquanto procura um outro emprego. O aposentado já tem a reserva dele, que é a aposentadoria. Agora,
cortar, inclusive, a contribuição, o direito que ele tem ao FGTS, que é o que o incentiva também a voltar para o mercado de trabalho, dizendo, isso é cruel. É uma medida que acaba gerando estímulo para as empresas formalizarem a relação que tem com esses trabalhadores e, ao mesmo tempo, também, na hora que há essa formalização com a carteira assinada, o governo federal é beneficiário porque daquele trabalhador vai ter o recolhimento para o INSS. Então, tem essas duas questões, que um dos pontos é polêmico, que é essa decisão da retirada do FGTS, mas ao mesmo tempo o governo federal também sai ganhando, o trabalhador sai ganhando, muitos aposentados não querem ter a carteira assinada porque acham que já tem a aposentadoria garantida, não precisa mais ter a carteira assinada e eles querem ter aquele trabalho. Na hora que a empresa também é estimulada a contratação com esses incentivos, garante aí a formalização. Desse jeito aí vai acontecer isso mesmo, Zenô. Quem quiser contratar idoso vai ficar muito à vontade e o idoso... Mas vai ficar à vontade agora, Beto Almeida, de forma oficial, porque esses idosos terão a carteira assinada. E para que adianta? Não vai ter mais 40%? Adianta porque tem a proteção dos direitos trabalhistas para esse aposentado e que tem... direito trabalhista, Zenô? Na hora que ele sair, Beto Almeida, vai ter o 13º salário, vai ter o... Não, o 13º ele vai ter trabalhando. Sim, mas na hora que ele vai sai... ter mais 40%, ele não vai ter mais o FGTS quando for demitido, ele vai ter ainda a obrigação de contribuir para o INSS, ou seja, é melhor que ele continue trabalhando sem carteira assinada. Não, Beto, não estimule a informalidade, Beto, aí tem que ser a relação... Eu não estou estimulando não, Beto, o governo está estimulando. São 7 horas e 45 minutos, hoje eu estou com a predisposição de não brigar com você, Beto Almeida, já entrei e ainda aqui tem outro cedo, ponto, mas hoje são não 7 vai horas dar. e 45, o Não, que é que a gente faz? Não, a gente vai discutir isso amanhã, não, mas todo eu acho dia vai ter bate-papo aqui sobre... Para nós aqui, eu e você, por exemplo, e o trabalhador que vai se aposentar, muda os cálculos, a gente vai falar disso. Não, vamos falar sobre BPC, vamos falar sobre trabalhadores rurais, vamos falar sobre todos os assuntos. Você vai ter plena liberdade para usar a sua língua e a sua linguagem para falar. Você não se preocupe, que não vai ter censura. Quero registrar aqui nesse momento, nós temos um tempo bem nublado na região metropolitana de Fortaleza. Imagens da Camila Maciel fazendo um giro na área onde se situa o estúdio do Jornal Alerta Geral, na Avenida Desembargador Moreira, no bairro Dionísio Torres, em Fortaleza, em frente à Assembleia Legislativa. Registrar também, nosso produtor Rodrigo já tem ali a imagem sobre as chuvas que caem nesse momento no município de Acopiara. O Ezequias, da Carinhosa FM, nos manda essa imagem sobre chuvas na região do centro-sul do Ceará. Jornalista Beto Almeida, a você, Beto Almeida, um bom dia, um bom trabalho. Bom dia, Luciano. E a gente, como você disse, vamos voltar a discutir na boa e mostrando os pontos dessa reforma da Previdência e como ela vai impactar a vida de todos nós. A Luciana está pedindo para a gente ir embora. Eu quero que você, ouvinte, fique atenta a um recado dado pelo doutor Henrique César sobre acidentes nesse período do carnaval. Nós já estaremos entrando na semana pré-carnavalesca, muita gente se prepara para viajar e é bom ter cuidado com as estradas. Grande abraço. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. Via satélite. Em tempo real. A imagem do seu dia com muita informação. E a notícia mais importante para você. Aqui e na internet. Alerta Geral. Caucaia está unida contra o mosquito da dengue. As 4 maiores secretarias da prefeitura declararam guerra contra o Aedes aegypti, que também transmite a zika e a chikungunya. Uma grande campanha de mobilização está em andamento para diminuir os criadores do inseto. E a sua participação caucaiense é muito importante. Elimine recipientes que podem acumular água. O mosquito se reproduz até numa tampinha de refrigerante. A prefeitura vai envolver escolas e intensificar a limpeza nos bairros com maior incidência do mosquito. Prefeitura de Caucaia, nossa missão é cuidar de você. Quer falar com a grande Fortaleza e interior do estado? Estamos aqui no Jornal Alerta Geral, das 7 às 8 horas, de segunda a sábado. Jornalismo com qualidade e compromisso com a verdade. Aqui e na internet. Alerta Geral.
juventude que pode mais. O Ceará que vai além. Por um futuro que pode mais. Com educação a mudança vem. Em um estado cada vez mais conectado e turístico, as oportunidades são ampliadas para quem fala mais de um idioma, como a Isabelle. No Centro Cearense de Idiomas, eu aprendo inglês e espanhol e fico mais preparada para o mercado. É o governo do estado acreditando numa educação de qualidade para uma juventude que pode mais. Governo do estado do Ceará. Novas ideias, novas conquistas. As notícias do Jornal Alerta Geral estão no Ceará agora. Fique por dentro e bem informado. Acesse www.cearaagora.com.br. Alerta Geral. No ônibus, alguns gestos são gratuitos e todos deveriam conhecer e adotar. Quer ver alguns exemplos? Bom dia, por favor, obrigada, viu? Esses gestos simples fazem toda a diferença. Ao entrar no ônibus, no terminal de integração ou nos pontos de parada, seja mais tolerante e gentil. Respeite o profissional do transporte coletivo. Lembre-se, quem dá gentileza, recebe gentileza. Um transporte melhor começa por você, passageiro. Uma campanha do Sindi Ônibus por mais gentileza. Os benefícios sociais. As informações previdenciárias mais importantes do seu dia. Todo sábado às 7 horas da manhã, Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Comando Luzenor de Oliveira. Uma voz em defesa dos seus direitos. Apresentação Lucinha Barbosa. Alerta Geral. As políticas de saúde. A saúde na política. Com o doutor Henrique César. Bom dia, amigas e amigos ouvintes do Alerta Geral. Bom dia, Lucinha. Bom dia, Luzenor e Beto Almeida. Com as proximidades do Carnaval, a Sociedade de Ortopedia e Traumatologia, em sua regional Ceará, lança a campanha Carnaval Sem Traumas. A campanha tem como objetivo evitar a verdadeira epidemia de acidentes de trânsito e as consequentes mortes e traumas ortopédicos durante esse período, que se repete ano após ano, que apenas em 2014 custou a vida de 144 pessoas e provocou ferimentos em mais de 1.800 pessoas, computados apenas os números nas rodovias federais. O índice de acidente nas estradas brasileiras aumenta em torno de 20%, o que contribui para que o país se mantenha na 42ª posição em fatalidades e colisões de trânsito, de acordo com os dados da OMS, a Organização Mundial de Saúde. Os efeitos nefastos dos acidentes de trânsito no Carnaval se devem à falta do cinto de segurança e ao binômio álcool e direção. Além do enorme custo e sofrimento e dor das famílias, há também o custo financeiro imenso a toda a sociedade, tanto para o sistema público de saúde como para o sistema previdenciário. A campanha se dará com orientações básicas que devem ser lembradas à população, como ter atenção aos equipamentos de segurança do veículo, como o cinto de segurança, a cadeirinha do bebê, o capacete da motocicleta. O risco de misturar direção e álcool, que também é bem frisado, já que este altera a visão, a noção de distância e principalmente a eficácia dos reflexos, que são extremamente importantes na capacidade de se guiar o principal meio de transporte da população cearense, principalmente você, amigo do Alerta Geral do Interior, que é a moto. Os respeitos pelos limites de velocidade é outro ponto imprescindível que não deixou de integrar as indicações da campanha. Parabéns à SBOT Ceará pela iniciativa. Educar para prevenir sempre é uma boa política de saúde pública. Henrique César, médico e professor universitário, para Alerta Geral. São 7 horas e 52 minutos. Golpes com cheques e cartões prejudicam 11% das pequenas empresas. Carlos Silva. As principais fraudes sofridas pelas micro e pequenas empresas no ano passado foram os cheques falsificados ou roubados e o cartão de crédito clonado. Segundo um levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e do Serviço de Proteção ao Crédito, 11% das micro e pequenas empresas no país tiveram algum prejuízo financeiro em 2018 por golpes praticados por estelionatários. O recebimento de cheques falsificados ou roubados atingiu 33% das micro e pequenas empresas e as transações com cartões de créditos clonados, 25%. Em seguida, aparecem as compras com utilização de documentos de terceiros, 10%, documentos falsificados, 10%,
e as compras realizadas mediante cartão de crédito ou de débito clonado, 8%. De acordo com Nival Martins, superintendente de produtos e operações do SPC Brasil, em muitos casos, os empresários são obrigados a arcar com o prejuízo das compras que não serão pagas, além do risco de sofrer ações judiciais pela negligência dessa análise, caso o cliente fraudado se sinta constrangido com a cobrança de um produto que não comprou. Para evitar situações como essas, o SPC e a CNDL alertam para que o empresário tome cuidados básicos, como checar o CPF de quem está buscando crédito na loja. Informou para o Alerta Geral, Carlos Silva. São 7h54. Polícia Rodoviária Federal usa novo tipo de bafômetro nas abordagens no Ceará. Sátiro Salles. A Polícia Rodoviária Federal vai passar a utilizar um novo tipo de bafômetro nas blitzes do Ceará para intensificar as ações contra a conduta de veículos por motoristas alcoolizados. O novo aparelho de triagem passa a ser utilizado na segunda etapa da Operação Integrada Rodovida 2018-2019, que será iniciada nesta sexta-feira. O novo aparelho, chamado de bafômetro passivo, pode ser utilizado com motoristas ainda a bordo do veículo. Sem contato físico, ele precisa apenas assoprar na direção do bafômetro. Caso haja alguma indicação de álcool no ar expelido, o aparelho aciona uma luz vermelha e o condutor precisará sair do carro ou moto para realizar o teste com o etilômetro tradicional. A PRF destaca que o novo método também pode proporcionar uma economia ao órgão, já que são realizados cerca de 6.000 testes por mês no Ceará, utilizando bocais descartáveis de etilômetros. Os testes também ganham mais agilidade, já que o aparelho a ser adotado demora cerca de 10 segundos para mostrar o resultado. Sátiro Salles para o Alerta Geral. Ministério Público investiga suposto superfaturamento em licitação do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Iguatu, SAAI, de Iguatu. O João Inácio é quem traz as informações. Procedimento preparatório 20/2018 investiga superfaturamento na compra de material de limpeza, higienização, copa, cozinha e outros utensílios destinados à manutenção das atividades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Iguatu, SAAI. O Ministério Público do Ceará está investigando a denúncia feita ainda em 2018 pelos vereadores Lindovan, Louro da Barra, Antônio Baixinho e Edson Adriano. O procedimento foi aberto, tão logo o Ministério Público concluiu a comparação dos preços listados na licitação com uma pesquisa de mercado realizada no comércio local. O valor da licitação era de R$ 81.362,56. Poderia ter custado entre 20 a 30 mil se não ocorresse o superfaturamento registrado na licitação investigada pelo Ministério Público de Iguatu, cuja empresa vencedora é da cidade de Icó. O diretor do SAAI de Iguatu à época era Tássio Cavalcante, que agora é chamado pela população de Iguatu de supersecretário do prefeito Edinaldo Lavoro. Com informações da Jornal AM de Iguatu para o Alerta Geral, João Inácio. Alerta Geral. Esporte. Chegou a hora de falar de esportes. Ontem teve bola rolando pela Libertadores da América, Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, Campeonato Cearense e Liga dos Campeões. Vamos começando pela Libertadores. O Defensor recebeu o Atlético Mineiro e o time brasileiro se deu bem, venceu pelo placar de 2-0. O Talleres, aquele que venceu o São Paulo, jogando em casa contra o Palestino do Chile, chegou a estar vencendo pelo placar de 2-0. E o time chileno foi atrás e empatou pelo placar de 2-2. Hoje tem mais bola rolando pela Libertadores. O Libertad do Paraguai recebe o Atlético Nacional da Colômbia. Vamos agora falando de Copa Sul-Americana. Um jogo movimentou a competição na noite de ontem. O Defensa e Justiça recebeu o Botafogo e o time brasileiro venceu pelo placar de 3-0. No jogo de ida, o Fogão já havia vencido por 1-0 e passa para a próxima fase da competição. E hoje à noite tem mais bola rolando pela Copa Sul-Americana. O Liverpool do Uruguai recebe o
o Bahia. No jogo de ida, o clube brasileiro já perdeu pelo placar de 1-0 e agora corre atrás do resultado. Na Liga dos Campeões, 2 jogos movimentaram a competição no dia de ontem. O Schalke 04 perdeu em casa pelo placar de 3-2 para o Manchester City. O time inglês chegou a ficar com um jogador a menos e mesmo assim venceu. O Atlético de Madrid recebeu a Juventus da Itália e venceu pelo placar de 2-0. E o time de Madrid tirou sarro com Cristiano Ronaldo, que é o principal jogador do time italiano. Vamos agora falando de Copa do Brasil. O Corinthians recebeu em casa a equipe do Avenida. Chegou a estar perdendo pelo placar de 2-0, mas o Timão foi buscar o resultado e venceu de virada pelo placar de 4-2. Já em Pernambuco teve clássico local. O Santa Cruz jogou contra o Náutico no Arruda e ficou no empate de 1-1. Nos pênaltis, o Santa Cruz venceu pelo placar de 4-2 e segue na Copa do Brasil. O Luverdense venceu o Figueirense pelo placar de 1-0 e também está classificado para a próxima fase. Já o Serra do Espírito Santo recebeu o Vasco da Gama e foi derrotado pelo placar de 2-0. Vasco segue na competição. Hoje à noite tem mais bola rolando. O Criciúma recebe a equipe do Oeste, enquanto o Goiás recebe o CRB. E para fechar nossa participação no esporte de hoje, vamos falando do Campeonato Cearense. Ontem à noite, 2 jogos movimentaram a terceira rodada, ou seja, fecharam a terceira rodada. O Floresta jogou no Domingão contra a equipe do Horizonte e foi derrotado pelo placar de 1-0. Já o Ceará jogou na Arena Castelão contra o Guarani de Sobral e venceu pelo placar de 3-0. Neste momento, o Ceará lidera a competição isolado com 9 pontos, 3 jogos, 3 vitórias. Em seguida vem Ferroviário com 6, Fortaleza também com 6, Atlético Cearense com 4 pontos. A quarta rodada do Campeonato Cearense já começa hoje, às 20 horas na Arena Castelão, tem o Clássico das Cores, Fortaleza e Ferroviário. Os demais jogos acontecem no final de semana, com jogos no sábado e no domingo. Falando de esportes, de Assis Lira para o Alerta Geral. 8 horas no Ceará e com muita chuva e com direito a trovões em Fortaleza no momento. Chegamos ao final do Alerta Geral de hoje. Em instantes no site seragora.com.br. Na íntegra você tem todas as informações. Não esqueça o nosso encontro amanhã às 7 horas. Uma excelente quinta-feira a todos. Um abraço, bom dia e até lá. Esta foi mais uma edição do Alerta Geral.